Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui de paraquedas nesse canal, meu nome é Niele e por aqui eu falo um pouco sobre rotina, sobre a minha vida cristã, uma vida vivida diante de Deus, para a glória de Deus. E eu também, nos últimos 3 anos, estava fazendo parte de um projeto missionário. E muito disso que eu vivi nesse projeto missionário eu tento trazer um pouco aqui pro canal. Eu tenho vários vídeos e vlogs onde eu compartilhei algumas das rotinas que eu tinha quando eu estava nesse projeto. E agora eu estou voltando para minha casa, estou voltando pro meu estado de origem e tenho vivido e tenho pensado um pouco sobre como viver a missão também nesse novo contexto, nessa nova realidade. E o vídeo de hoje tem muito a ver com isso, então se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo, que isso ajuda bastante aqui a esse conteúdo poder chegar a mais pessoas. Como eu falei, o vídeo de hoje tem tudo a ver com esse tema de missões e campo missionário. Isso é algo que cerca a minha vida de uma forma muito grande. Aqui, se você já tá há algum tempinho a mais aqui no canal, você já viu alguns vídeos onde eu compartilhei um pouco de como que foi essa experiência de viver esses quase 4 anos no Rio Grande do Sul como missionária. E o processo também, até chegar no campo missionário, foi um processo muito interessante, de Deus trabalhando no meu coração. Tem até um vídeo aqui no canal também que eu compartilho um pouco desse meu chamado, né, com missões, enfim, como que eu fui parar no campo missionário. Mas eu queria trazer hoje nesse vídeo uma perspectiva um pouquinho diferente do que a gente está acostumado sobre esse tema, sobre esse assunto, e até sobre o que eu mesma já compartilhei aqui no canal sobre isso. Porque quando a gente fala de missões, trabalho missionário, chamado missionário, eu até mesmo já compartilhei em algum vídeo por aí, eu cresci em uma igreja muito missionária e a gente sempre recebia missionários na nossa igreja, principalmente missionários que vinham às vezes de outro país, dos Estados Unidos. A gente tinha uma relação muito legal, assim, né, meu pastor com esses missionários, então a gente sempre recebia, até em casa, os missionários iam lá pra casa, dormiam lá, enfim. E sempre era uma expectativa muito grande para receber esses missionários em casa. Eu lembro disso assim, nossa, e não só em casa, mas na igreja também, quando eu sabia que tinha um missionário que ia vir no próximo domingo, eu já ficava ansiosa, já queria, enfim, eu já tava naquela expectativa, sabe? E eu acho que isso é muito normal. Eu senti um pouco disso alguns anos atrás, 2 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ir para outro estado para compartilhar sobre o que Deus estava fazendo lá no Rio Grande do Sul. Então eu ia nas igrejas, compartilhava os testemunhos, os desafios, e eu via o brilho nos olhos daquelas crianças, daqueles adolescentes, da igreja como um todo, de poder receber um missionário na igreja. E aquilo era muito interessante, eu ficava me lembrando da época em que eu estava naquela posição e agora eu era missionária indo nas igrejas. Mas o porquê que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente pensa em missionário, a gente logo cria uma imagem na nossa cabeça de alguém que um dia estava no seu lugar, lá na sua cidade, vivendo normalmente e ouviu um chamado de Deus, foi chamado por Deus e saiu daquele contexto e foi para um outro contexto. E isso é muito normal da gente pensar, né? Aconteceu comigo, eu tava em São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, e fui pro Rio Grande do Sul para poder levar a mensagem do evangelho, entendi ali um desafio, entendi uma necessidade e fui. Mas se eu te disser que ser missionário não é isso somente, ou na maioria das vezes não vai ser isso. Porque muitas vezes a gente pensa de fato nesse missionário que sai, que vai para um outro lugar, mas a gente não entende completamente que todos nós que fomos um dia alcançados por Jesus, nós também recebemos um chamado missionário. Nós também fomos chamados para sermos agentes de transformação, para sermos mensageiros, né, das boas novas do evangelho. Eu vou ler com vocês aqui um texto que é muito conhecido dentro da igreja, dentre os cristãos, mas que muitas vezes é mal interpretado.
E esse texto é o texto de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente lê essa passagem conhecida ali como o texto da Grande Comissão, a gente não se atenta para quem que Jesus está falando essas palavras, para quem ele está proferindo essas palavras. Às vezes a gente pega esse texto para usar nos cultos de missões, para usar nos, enfim, momentos às vezes de comissionamento de missionários, enfim, como, olha, ele está obedecendo ali um chamado que Deus deu. Mas essa palavra aqui de Jesus, ela foi direcionada para toda a igreja. Então, a grande comissão é quando Deus comissiona a sua igreja para ir levar as boas novas, para ir testemunhar da grandiosidade, da maravilhosa mensagem que nós um dia recebemos. Quando a gente fala, né, o título do vídeo eu coloquei ali, que você não precisa de um chamado missionário, é porque muitas vezes a gente quer se eximir da responsabilidade de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, porque a gente diz assim, não, mas eu não recebi um chamado missionário, nossa, fulano tem um chamado missionário, mas eu não tenho, porque, não, eu não sou, eu tenho outros dons, eu tenho outras habilidades, né, eu gosto de fazer outras coisas, mas eu não tenho chamado missionário, eu não sei falar, eu não, né, não tenho habilidades para isso. E a gente muitas vezes ouve isso, e eu acho que muitas vezes as pessoas são eu até entendo esse tipo de fala, mas é um ensinamento errado que a gente tem dentro das nossas igrejas, de uma compreensão errada do que a palavra de Deus diz, porque a palavra nos diz que todos nós somos missionários. Com isso, eu não quero dizer que todos nós vamos sair da nossa casa para ir para um outro estado para pregar o evangelho. Não foi isso que eu disse, mas todos nós recebemos essa mesma missão. Eu acredito sim que Deus vai direcionar, às vezes, de formas específicas algumas pessoas, para alguns contextos, às vezes até por alguma habilidade que aquela pessoa tem, que vai ser muito útil para aquele determinado contexto, às vezes até algum conhecimento que ela adquiriu durante a sua vida. Às vezes um curso, uma faculdade que vai ser bênção e ela entende que ela pode servir com aquilo em uma outra nação ou em uma outra região do Brasil, um outro contexto diferente do qual ela vive. Mas, mesmo que a gente tire, né, esses casos assim, a gente precisa entender que todos nós recebemos uma missão. Então, você é um missionário. Se você recebeu a mensagem do Evangelho, se você foi transformado por Jesus, você agora precisa anunciar isso para outras pessoas, sabe? Você precisa falar disso para outras pessoas. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. A gente pode fazer isso com a nossa vida, com o nosso testemunho, da forma como a gente age. A gente pode fazer isso, uma das formas, né, para introduzir, para levar o evangelho a outras pessoas, é você abrindo a porta da sua casa, é você recebendo as pessoas na sua casa e vivendo o evangelho e testemunhando do evangelho enquanto você abre a sua porta para outras pessoas que muitas vezes não são cristãs, e essas pessoas vão estar na sua casa. Mas eu também concordo que a gente precisa sim falar, a gente precisa sim anunciar com palavras o evangelho. Muitas vezes algumas pessoas vão ter mais facilidade ou habilidades até para falar muito mais, mas nós precisamos muitas vezes usar as palavras para testemunhar e compartilhar a mensagem do evangelho. Tem uma frase muito conhecida popularmente, se eu não me engano, foi atribuída até ao São Francisco de Assis, né, que diz: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. É alguma coisa assim. Eu entendo essa frase, mas eu não concordo com ela 100%, porque a gente muitas vezes vai precisar sim usar palavras. A gente muitas vezes vai precisar sim, em um dado momento, depois que às vezes ali você já testemunhou com a sua vida, você já testemunhou com as suas ações,
mas vai chegar um momento onde que você vai precisar falar da obra redentora de Jesus Cristo. Você vai precisar falar do que ele fez naquela cruz, sabe? Por você. E se a gente recebeu algo tão maravilhoso, por que a gente não vai querer compartilhar isso com outras pessoas? Por que muitas vezes a gente vai querer reter, vai querer se eximir dessa responsabilidade, dizendo, não, mas eu não recebi esse chamado, eu não sou missionário porque eu não recebi um chamado missionário. Não é assim que funciona, não é assim que a palavra de Deus nos diz. Deus deu uma ordem, Jesus ali, ele deixou uma ordem, ele comissionou a sua igreja para que a sua missão fosse ali cumprida nessa terra, para que o reino de Deus fosse anunciado nessa terra. Então, sempre que você ouvir essa frase, né, mas eu não sou missionário, ou se você talvez fale essa frase, eu não sou missionário, repense, sabe, você realmente recebeu as boas novas? Você realmente foi transformado por Cristo? Se sim, por que você acha que essa missão também não é sua, sabe? Por que você acha que essa responsabilidade também não é sua, sabe? Essa responsabilidade é de todos nós cristãos, a igreja de Cristo. Uma vez eu ouvi uma frase que me impactou muito, assim, eu sempre me lembro assim dessa frase, e eu ouvi ela antes de ir para o campo missionário. Foi de uma missionária, e ela disse o seguinte, né? Vai chegar um momento que a gente vai precisar contratar, né, ou enviar missionários para evangelizar os nossos vizinhos. Porque vocês entendem que Deus nos colocou em um lugar e nós estamos em missão. E se nós não fazemos a nossa parte, a gente sempre quer, precisa de missionários em tal lugar, precisa de missionários, sabe, em tantos outros lugares, a gente quer enviar. Mas e o seu vizinho? Você é um missionário que Deus colocou ali para ser bênção na vida do seu vizinho, sabe? Será que vai precisar vir alguém de outro estado pro seu bairro para ser luz e para testemunhar do amor de Jesus? E isso me marcou muito, sabe? Porque eu ficava pensando, né? Eu quero ir para outros lugares, mas o que eu tenho feito aonde eu estou agora? O que eu tenho feito para essa diferença agora, no contexto que eu estou vivendo agora, sabe? Então, eu acho que é algo que a gente precisa refletir sobre. Será que você tem feito a diferença no lugar que você está? Será que as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é cristã, sabem que você é cristão, sabem que você é uma testemunha de Cristo? Não tô dizendo pra você sair todo dia batendo na porta dos vizinhos, entregando folheto, não é isso. Mas assim, a gente tem um olhar intencional pro nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor, e de realmente assim, amá-las como Cristo nos amou e desejar que aquelas pessoas conheçam esse Cristo que a gente conhece, sabe? Eu acho que é essa a questão. Muitas vezes a gente tá indiferente do que tá acontecendo ao nosso redor. E eu acho que é algo que a gente precisa, de fato, assim, refletir mais, pensar mais. Se a gente tá fazendo e tá obedecendo esse chamado que Deus deu pra mim e pra você. Não é pro irmão que foi pra África, não é pro irmão que tem um chamado pra ir pro Oriente Médio. Não, é pra você que mora aí no seu estado, no seu bairro, que Deus te colocou pra ser testemunha do amor de Jesus. Pra vocês terem uma ideia, assim, de algo que aconteceu comigo, há um mês atrás, mais ou menos, eu tinha começado num trabalho, né, que acabou não dando certo, mas eu fiquei lá por quase um mês, assim, na verdade não chegou a ser um mês, né, foi umas 2 semanas e pouco. Eu lembro, assim, enquanto eu ia pra esse serviço, eu tava orando a Deus, pra que Deus, assim, me usasse ali de alguma forma naquele lugar, pra que Deus me ajudasse a ser testemunha dele pra aquelas pessoas. E pudesse ali de alguma forma, sem precisar ficar pregando, sem precisar ficar falando ali o tempo todo, né, sendo chata, crente chato, mas que a minha vida pudesse ser diferente ali no meio daquelas pessoas. E eu lembro, assim, de um dia específico que eu fui a Deus, eu tava no ônibus indo pro trabalho, orando a Deus, pedindo pra que ele me desse uma oportunidade pra testemunhar. E aí lá, durante o dia, sem eu precisar falar nada, sem eu precisar, assim, tocar em nenhum assunto, sabe?
Uma das moças, ela veio conversar comigo e ela começou a me fazer várias perguntas, assim, sobre a fé, sobre a igreja, enfim, coisas que ela tava vivendo ali, conflitos dela mesmo, sabe? Que ela tava passando por uma transição ali da fé dela. E eu me lembro, assim, de quando eu voltei daquele dia, assim, eu voltei pra casa muito agradecida a Deus, porque Deus tinha me dado uma oportunidade, sabe, de falar, de testemunhar ali do Evangelho. E eu fiquei muito, muito feliz aquele dia. Eu lembro, assim, que eu fiquei muito feliz. E eu lembro de uma sensação que eu tive, de que vai parecer até um pouco contraditório e talvez muitos de vocês nem vão entender, mas eu me sentia muito mais em missão agora, ou naquele contexto que eu tava ali do trabalho, do que propriamente quando eu tava no campo missionário, sabe? Por que eu digo isso? Eu acho que quando eu tava ali na missão, né, a gente sempre tava muito imergido ali 100% do tempo com as coisas da igreja, com o trabalho missionário ali. Então a nossa mente sempre tava focada ali. Mas quando a gente tá envolvido com as nossas coisas da nossa vida, com os nossos outros objetivos, com o trabalho, com casa, com a família, com isso, com aquilo, muitas vezes a gente perde o foco muito fácil. A gente perde o rumo muito fácil das coisas. E eu vi de forma muito palpável Deus ali me usando e transformando meu coração durante aquela experiência, assim, sabe? Que eu falei, nossa, isso é a missão. Aquilo também é a missão. Aquilo que eu vivi durante tantos daqueles anos, né? Era a missão também, era o trabalho missionário. Mas isso aqui também é trabalho missionário. Isso aqui também é missão. E ali pra mim uma chave virou, sabe? Eu sinto que todos esses anos que eu fiquei ali no Rio Grande do Sul, no trabalho missionário, serviram como uma forma de preparação para que o meu olhar sobre a missão de Deus fosse reajustado, para que o meu olhar sobre o que é o reino de Deus e o que é a missão de Deus fossem colocados no lugar correto, sabe? E agora eu posso voltar e viver uma vida comum, uma vida ordinária, mas para a glória de Deus, entendendo que isso aqui também é uma missão. Ter esse olhar no dia a dia, ao falar com as pessoas na semana ou receber alguém em casa, é uma oportunidade de eu testemunhar do amor de Deus, é uma oportunidade que Deus está me dando de fazer o reino de Deus um pouco mais visível para essas pessoas que vivem nas trevas. E esse vídeo é com esse intuito também, de que a gente possa refletir sobre esse assunto. O que a gente tem de fato feito com a missão que Deus colocou nas nossas mãos? Será que a gente tem obedecido? Será que a gente tem sido fiel àquilo que Deus nos deu como responsabilidade de anunciar, de testemunhar? É uma reflexão que eu venho aqui e deixo para dizer para você que você não precisa de um chamado missionário para ser um missionário aí na sua cidade, no seu bairro, na sua família. Muitas vezes a nossa família é um campo missionário. Então eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ser uma bênção aí pra você, que possa pelo menos te colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha, uma reflexão para que a gente possa juntos como igreja cumprir a missão que Deus deixou nas nossas mãos, de anunciar o evangelho a toda criatura, ensinar, instruir aqueles que ainda não o conhecem no caminho de santidade, no caminho da palavra de Deus. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se isso faz sentido pra você, se você tem também essa compreensão, às vezes algum testemunho que você teve vivendo aí o evangelho no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo com alguém que você talvez ache que pode ser útil esse conteúdo. E é isso, Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!